Aleluia! Glória a Deus. Você está feliz, meu irmão? Vou perguntar de novo. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Capítulo 5. Oh, glória a Deus. Que bênção. É uma noite de muita alegria, né? Quando a palavra de Deus é ministrada, nós nos alegramos. Amém, queridos? Nós nos alegramos quando a palavra de Deus é ministrada. Porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, amém? Ela é poderosa para transformar a nossa vida. Quantos estão prontos para a palavra transformar nossas vidas aqui? O coração está aberto, né? A nossa mente está alerta para receber da palavra. E essa palavra é poderosa para nos transformar, para ser melhores, né? Quantos querem ser melhores? Pode diminuir um pouquinho o retorno para mim, bem pouquinho. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos pegar onde nós estamos e nos levar para uma atmosfera sobrenatural. Amém? A palavra tem essa capacidade. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Depende mais de nós do que de Deus. Você sabia disso? Depende muito mais de nós do que de Deus, porque Deus já fez todas as coisas em Cristo. Deus já nos disponibilizou a salvação, o poder através de Cristo. Baixa mais um pouquinho o retorno para mim, está dando muito alto aqui. Além disso, Ele ainda colocou nas nossas mãos essa palavra aqui. Amém? Tem muitos lugares do mundo que é proibido ter a Bíblia. Tem muitos lugares do mundo que eles querem pelo menos uma folha do Novo Testamento para ler. E a gente tem isso aqui todo dia, de várias versões, e muitas vezes o povo não lê. É ou não é verdade? Mas nós não somos desses, amém? Amém. Glória a Deus. Se eu abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, vou ministrar hoje sobre o ministério da reconciliação. Eu quero perguntar, quantos são ministros da reconciliação? Levanta a mão bem alto. Alguns levantaram a mão, mas até o fim da mensagem todos vão levantar a mão, amém? Glória a Deus. Então, você abriu em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 16. Presta bem atenção. Cada palavra, cada linha, cada versículo que eu vou ministrar essa noite vai mudar a sua perspectiva da palavra, amém? Versículo 16. 5:16. Assim, daqui por diante. Diga comigo, daqui por diante. Isso significa que a partir de hoje, a nossa mentalidade vai mudar em relação a esse assunto, amém? É o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele começou a ensinar os coríntios, ele diz, de agora em diante, nós vamos pensar dessa forma. É isso que ele está falando aqui. Ele diz, assim, daqui por diante, ninguém conhecemos mais segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já não conhecemos Ele deste jeito. Olha aqui para mim. Paulo está escrevendo para os cristãos. E ele está dizendo assim, a partir de agora, quando você olhar uma pessoa, você não olha mais o rostinho bonito que ela tem. A partir de agora, quando você olhar uma pessoa, você não olha mais as vestimentas dela, se ela é rico ou se ela é pobre. Não reconhece mais as pessoas pelo aquilo que você vê no natural, mas olha por trás daquilo que você está vendo. Olha por trás do espiritual. Foi assim que Jesus andou sobre a terra. Foi por isso que ele teve compaixão do povo. Jesus só conseguiu ter compaixão do povo e morrer naquela cruz, mesmo eles pregando ele, porque ele viu por trás deles. Ele viu a condição espiritual das pessoas. Quando Jesus viu a condição espiritual das pessoas, naquela cruz, pregado por eles, ele disse, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, quando nós, cristãos, vivemos segundo e olhamos segundo a carne, nós julgamos as pessoas. Quando nós olhamos segundo o que a pessoa faz,
Nós julgamos as pessoas. Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, muitas vezes é por causa da criação que ele teve lá atrás. E nós não consideramos nada disso. Nós não consideramos a posição espiritual, a morte espiritual que aquela pessoa está. Nós fazemos iguais às pessoas do mundo. Uma vez chegou uma pessoa para mim e disse assim: eu não acredito que uma pessoa marginal matou muitas vidas, pode de uma hora para outra aceitar Jesus e tudo mudar. Isso é uma visão natural, querido. E uma visão carnal, natural, do mundo. Paulo está dizendo, ele disse, daqui por diante, ninguém mais vai olhar ninguém segundo a carne. E aí ele fala depois o que acontece com uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus. No versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Não interessa o que a pessoa fez ou deixou de fazer na sua vida. Quando ela entrega a sua vida para Jesus Cristo, ela se torna uma nova criação. As coisas velhas, as coisas erradas que ele fez até então, passou. Tudo se fez novo na vida dela. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Agora, daqui por diante, você tem que olhar a condição espiritual da pessoa. Você tem que ver que não é ela. É a morte espiritual que está fazendo ela agir desse jeito. Depois ele diz assim, se a pessoa aceitar Jesus, não condena mais. Porque o passado passou e tudo se fez novo na vida dela. E aí, querido, aí é que está o mais maravilhoso, que depois, na sequência desses versículos, Paulo vai explicar como isso tudo aconteceu. Algo que até hoje o diabo deve estar nervoso. Até o diabo, ou até hoje, ele deve estar pensando, mas eu não acredito que isso aconteceu mesmo. Eu não acredito que o Senhor, ele até se chama Deus de Senhor. Eu não acredito, eu estou parafraseando aqui para você entender, amém? Eu não acredito que Deus fez isso acontecer diante dos meus olhos, olha o diabo falando, sem eu perceber. De fato, lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 8, ele fala que se o diabo soubesse do plano de Deus, ele jamais teria crucificado o Rei da Glória. Ou seja, a gente pode pensar isso, que ele pensou, né? E fez tudo isso diante dos meus olhos. E quando ele olha para uma pessoa que era marginal, mendigo, prostituta, seja o que for, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela nasce de novo, a imagem de Deus, o diabo olha para essa pessoa e diz assim, eu não acredito, ele é a cara do Pai. Como que Deus conseguiu fazer isso? Imagina a cabeça do diabo, alguém que estava morto espiritualmente, alguém que estava no império de trevas, condenado ao inferno, de uma hora para outra, apenas em dizer assim, eu te aceito como Senhor e Salvador, a pessoa nasce de novo por dentro. O diabo olha assim, mas é a cara de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Daqui por diante, ninguém mais olhe para essa pessoa segundo a carne. Mas segundo o que aconteceu com ela, aquele que está em Cristo, aquele que aceitou a Jesus, é uma nova criação. As coisas velhas, tudo passou e tudo se fez novo. E aí agora ele vai explicar como Deus fez isso. No versículo 18 ele diz, e isso tudo provém de Deus. Para um pouquinho, olha para mim. Paulo está dizendo, isso tudo é ideia de Deus. Tipo assim, não tem como ser o homem para fazer isso. E isso tudo vem de Deus. É ideia de Deus, foi Deus que fez, foi Deus que criou, foi Deus que idealizou que fosse simples o Evangelho. Alguém confessa e nasce de novo. Não pelo aquilo que a pessoa fez, mas por aquilo que Cristo fez por ela. Olha ali, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vou te explicar o que está escrito aqui. Paulo está dizendo, ele só não nos reconciliou em Cristo, como entregou nas nossas mãos o ministério para reconciliar as outras pessoas com Deus. Ou seja, não é mais Deus que vem para a terra na forma de Jesus Cristo para reconciliar as pessoas, é eu e você.
Querido, olha a importância e olha a grandiosidade disso que tem nas nossas mãos hoje. Você parou para pensar nisso? Deus, Ele enviou seu Filho, Ele morreu por nós naquela cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele entregou na minha mão e na sua o poder de religar alguém que está perdido nas trevas com Deus, automaticamente. Ou seja, quando eu e você, aqui na rua, em Bento Gonçalves, encontrar com alguma pessoa, nós podemos sim convidar elas para ir na igreja, mas a primeira coisa que você deve fazer, e você pode fazer, é reconciliar naquele momento, na rua, aquela pessoa para Deus. Sabe o que o verbo da vida vai ser? Ele não vai ser pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que apenas convida pessoas para a igreja porque é um lugar legal, o pastor prega bem, e lá é como um clube, não vai ser assim. Todos aqui dentro são ministros da reconciliação. Todos aqui dentro têm autoridade e têm sabedoria de Deus para naquele momento finalizar aquela pessoa e levar a pessoa para Deus. Todos. Aí de repente você me pergunta, você fala, mas pastor, eu não estou preparado. Eu não sou capaz. Eu ainda tenho que me preparar muito, pastor. Eu ainda não sou capaz. Então eu quero te mostrar na sua Bíblia o que está escrito. Vai lá para... Volta um pouquinho aí no capítulo 3. Aperta o cinto aí da pessoa que está do seu lado para ela não sair correndo dando carreira agora. Seja bem-vindo ao Verbo da Vida, você que veio hoje pela primeira vez. Amém? A gente é meio doido assim, mas a gente ama a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Você abriu aí em 2 Coríntios 3, talvez você chegue e fale assim, mas eu não estou preparado ainda, eu tenho que me preparar, eu tenho que, né? Olha o que a Bíblia fala ao seu respeito, diga assim, está falando de mim. Aqui, 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 5. Posso ler? 2 Coríntios 3, 5. Desculpa. O que eu falei aí? Não falei nada disso. Amém? 2 Coríntios 3, 5. Posso ler? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de... Diga assim, a minha capacidade, ela vem de Deus. Ou seja, querido, a sua habilidade, a sua capacidade, ela não vem de você mesmo, aquilo que você deixou de fazer. É uma capacidade divina, que quando você chega na frente da pessoa, você não sabe nada da Bíblia, você só sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não precise ter a vida eterna. Você só sabe esse versículo. E até você esquece dele na hora, porque você fica nervoso. Mas você vai e conta um testemunho. A capacidade divina sai da sua boca, meu irmão. Alcança aquele coração. E aí você só precisa entender que não é o pastor ungido, que não é o líder ungido, mas você é ungido. E você lá no seu serviço pode chegar para a pessoa e dizer, você quer entregar a vida para ele agora? E a pessoa vai dizer, mas como assim? Eu não tenho que confessar os meus pecados, eu não tenho que subir o morro, eu não tenho que fazer de joelho, nada? Diz, não, é simples assim. E a pessoa pode confessar naquele momento e o céu começa a se alegrar e dançar. Esse foi o maior milagre da nova aliança. Deus confiou aos homens o poder de reconciliar as pessoas com Ele. Diga assim, eu tenho um ministério da reconciliação. Só que o versículo não parou por aí. Vamos ler o 5 de novo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Ou seja, nós não somos uma igreja morta, que só prega a palavra sem a unção do Espírito. Mas eu e você temos a unção do Espírito para pregar para as pessoas. E uma pessoa que está com um casamento todo destruído, você entra na situação da vida dela e em meses ela está com o casamento restaurado. Porque Deus te fez capaz, querido. Você que está aqui, cada um que está aqui hoje, aquele que ainda não confessou Jesus não está nessa situação, mas se você entrou sem confessar, hoje você vai sair daqui crente, amém? Se você está nessa condição de quem aceitou a Cristo, você hoje é ministro da nova aliança, da reconciliação. Agora, só para você mesmo se convencer, diga assim: eu sou ministro da reconciliação. Amém? Ou seja, volta lá para 2 Coríntios capítulo 5. Ou seja, Paulo está falando, agora, voltando desde o versículo 16, quando eu li, ele falou que ninguém é para considerar mais com os olhos da carne. Amém? Ele falou o que aconteceu com o homem que não aceitou Jesus, é uma nova criação. E ele falou a respeito que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Ou seja, a pessoa que aceitou Jesus hoje já ganha um ministério. É por isso que a pessoa tem que mudar de vida, não depois que desce as águas. A pessoa tem que mudar de vida quando aceita Jesus Cristo. Porque quando você aceita Jesus Cristo, existe algo dentro de você que já te orienta a viver conforme agrada a Deus. Mas as pessoas, pela religião, fazem um monte de lista para as pessoas para fazer o batismo. Quando que tem que ensinar a verdade de Deus quando a pessoa aceita Jesus Cristo. É por isso que tem os primeiros passos, que está sendo ministrado pelo João. Né? Cadê o João? Lá atrás, João e a Sandra. Porque quando a pessoa nasceu de novo, nós já ensinamos ela como andar na palavra. O que aconteceu com ela? O que está acontecendo com a vida dela? Porque a pessoa quando nasce de novo, ela começa assim: meu Deus, eu senti uma alegria por dentro. Eu senti uma áurea, uma luz. Ela não é? A pessoa assim: meu Deus, eu não sei explicar. Existe uma explosão dentro de você. Aquilo que estava morto reviveu. Aquilo que estava perdido foi achado por Deus. Amém? Então você é uma nova criação por dentro. Agora você tem que aprender a andar conforme a visão de Deus. E não a visão de religião. Religião é cumprir regras para agradar. A vida com Deus, aceitar Jesus Cristo é um novo estilo de vida. O estilo de vida é pela fé. Que você crê no que Deus diz, bota em prática e funciona na sua vida. Amém? Então, aqui no versículo 18, vamos ler de novo. E tudo isso provém de Deus. Paulo está dizendo, é a ideia de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando os crentes. Amém? Amém? Não. Você está lendo na sua Bíblia ou está sem Bíblia para ler? Deus reconciliou o mundo e não os crentes. Deus só não reconciliou os crentes. Deus só não reconciliou Jerusalém. Deus só não reconciliou o Brasil. Deus reconciliou o mundo inteiro. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Se Deus não levou em consideração o pecado das pessoas, por que a gente tem que levar em consideração? Por que as pessoas têm que pregar para as pessoas aí fora dizendo do pecado delas? Você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de prostituir. Porque Jesus morreu não levando em consideração o pecado deles. O que Jesus fez naquela cruz, Ele morreu por eles sem saber que você ia nascer, ia fazer um monte de coisa errada. O que Jesus e Deus fez, querido, é te dar uma nova oportunidade. Diz assim, ó, se você me aceitar, eu vou restaurar a sua vida. Isso é evangelho, boas notícias. Nós não fomos chamados para dar má notícia, para julgar as pessoas.
As pessoas já têm condenação, elas mesmas se condenam. Tem o acusador, que é o diabo, agora não precisa de mais um representante. Posso ouvir um amém? Então, Deus não levou em consideração o pecado deles. Eu não estou dizendo que Deus concorda com o pecado. Você está aqui comigo? Eu estou dizendo que Deus não levou em consideração. Deus passou por cima disso. Por quê? Porque Deus, o juízo deles caiu em Jesus Cristo. É isso que está escrito na sua Bíblia. De sorte, não. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Ou seja, o pecado, o juízo, a morte que cairia sobre o mundo, caiu sobre Jesus Cristo. Por isso que ele não levou em consideração os pecados. Porque Jesus levou os pecados na cruz do Calvário. Muito bom, né? É bom ser crente ou não é? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, e não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga glória a Deus. Olha, presta atenção comigo. As pessoas pegam e falam assim: vamos saquear o inferno. Vamos saquear o inferno. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus. Presta atenção comigo. Jesus levou o pecado do mundo. Amém? Quando o juízo de Deus caiu sobre Jesus Cristo, Jesus não reconciliou só as pessoas que estavam no Brasil ou em Jerusalém. Deus reconciliou o mundo todo com ele. Ou seja, quando Deus olha para o mundo hoje, o mundo já foi salvo. Eu vou repetir devagarinho, para você entender isso. Quando Deus olha para o mundo já foi salvo. Por isso que ele falou lá em Marcos 16, agora ide, pregai o evangelho. Aquele que crê em Cristo é salvo. Quem não crê está condenado. Ou seja, as boas novas é você chegar assim: ei, você foi salvo, você quer receber isso? Você quer receber cura, libertação, você quer ser redimido da miséria, ser próspero? Você quer Jesus? Porque Ele já te salvou. Olha isso. Ou seja, em Cristo Jesus, toda a condição, as pessoas não estão mais no inferno. Em Cristo, elas foram tiradas do império das trevas. Elas foram salvas. Quem crê em Jesus é salvo. Quem não crê e morrer sem acreditar em Cristo, sem viver Cristo, vai para o inferno. Ou seja, você não resgata as pessoas do inferno. Você não saqueia as pessoas do inferno, porque Deus tirou elas de lá. Diga assim comigo: caiu os butiá do bolso agora. Você está entendendo que não é eu que estou dizendo isso, é a palavra que está dizendo? Isso traz uma nova realidade de vida para você pregar o evangelho. Porque quando você chegar para uma pessoa, você não condena ela. Você não diz que ela está no inferno. Você chega para ela e não diga assim: eu sinto cheiro de enxofre em você. Você chega para a pessoa e diz: ei, Jesus fez algo tão maravilhoso para a sua vida. Ele te salvou naquela cruz. Você quer receber isso que Ele fez? E boas notícias. Salvação para aquela pessoa. Amém? Agora, se a pessoa não quiser, que nem eu cheguei lá no posto lá, eu fui orar pelas pessoas, eu fui, estou dando aula no Rema, para quem não sabe, e aí eu fui no posto de saúde, tem essa matéria evangelismo que eu estou dando, tem um dia que é a matéria prática. E aí todos os alunos foram para a rua pregar o evangelho. Amém? Tem os alunos aqui, foi benção demais, né? Pessoal, muita gente aceitando Jesus na rua. E eu fui para o postão para orar pelos enfermos e curar o povo. Isso, aqui é UPA, lá é postão 24 horas, é lá em Caxias, né? E aí eu fui lá, e aí eu estava ministrando para as pessoas, aí geralmente eu ministrava uma pessoa, né? E ministrava a cura, e a pessoa aceitava ali já, né? A cura, aceitava também Jesus e confessou Jesus, o primeiro, né? Aí fui falar com o segundo, a pessoa também aceitou Jesus. Olha que benção. Você se alegra com isso?
Aí fui falar com o terceiro, Deus falou comigo assim. Me veio no coração perguntar para ela, Deus quer ser o seu pai. E aí ela me disse assim, ela ficou feliz, eu vi que ela encheu os olhos de lágrimas, e eu disse assim, você teve pai? E ela disse assim, eu não tive pai, eu só tenho mãe. Eita, uma palavra de conhecimento ali, eu peguei e falei, né, Deus vai ser o seu pai. Ela já encheu de lágrimas, aceitou Jesus, olha que benção. Mas aí eu vi como ia demorar muito em cada um. Tinha 50 pessoas mais ou menos ali. Eu peguei e fui lá na frente. Ô pessoal, seguinte aqui, ó. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vim orar para vocês serem curados hoje. E eu também quero entregar um presente que é Jesus Cristo. Olha isso. Aí eu orei por cura e depois quem quiser confessar Jesus como Senhor da sua vida, né? Faça essa oração comigo. Todo mundo aceitou Jesus, querido. Que benção, né? Aí eu fiquei empolgado e já fui lá para outra sala também. Aí o que estava junto comigo, pastor, vão expulsar a gente daqui. Aí eu falei assim, enquanto não expulsar, eu vou pregar. Né? E aí eu fui lá no meio, a enfermeira chamando, não sei o que, vem aqui, né, para fazer a triagem, e eu pregando. E aí, fui orar para outra pessoa, eu falei assim, você quer que eu ore por você e tal? E a pessoa, eu não quero. A pessoa não quis. Fui orar para uma senhora, uma mulher que estava com um filho nos braços. Posso orar por ele? Está enfermo? Não quero oração. Ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus e aceitar ele vai ser salvo. Mas quem não crê, querido, já está condenado. Porque a condenação para a pessoa é não crer em Jesus Cristo. É não viver ele. Você está entendendo? Não foi Deus que inventou o inferno para o homem. Você sabia disso? O inferno foi inventado para o diabo e os seus anjos. Você sabia disso? O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas por causa que o homem se aliançou com o diabo, a sentença de Satanás caiu sobre o homem. Foi por isso que Jesus teve que vir, morrer naquela cruz e pagar a sentença 3 dias no inferno. Jesus teve que ficar 3 dias no inferno, pagando a nossa dívida naquele lugar. Para que eu e você não encostássemos o dedo naquele lugar mais. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Rapaz, isso é bom demais. É por isso que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão mais, não prevalecem, a igreja não entra mais no inferno. É isso que Jesus está dizendo. A igreja não entra mais no inferno. Já foi pago o preço. Você pode dar um glória? Amém? É bom demais, né? Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma habilidade que você tem, que você mesmo não sabe que tem. Eu comprovei nesses dias de aula, dando aula a respeito do evangelismo, as pessoas nesse ministério prático comprovaram que elas eram tímidas, que elas não conseguiam falar de Deus, e na hora Deus deu sabedoria para elas pregar o evangelho. Ou seja, você precisa só dar o primeiro passo para falar do amor de Deus. E depois Deus vai pegar junto com você. O que acontece que tem muito hoje? Muito crente 007. Tem muito James Bond, né? De crente. Está no seu serviço, está na sala de aula, ninguém sabe que é crente. E ainda quando falam que é crente, fica com vergonha. Quando que na verdade você está de cabeça erguida. Porque ali naquele lugar você é representante do reino de Deus. Você é um representante divino naquele lugar. Para trazer salvação, para trazer libertação para aquelas pessoas. O mundo está em condenação. O mundo está sem Jesus, o mundo está perdido. Mas você vai trazer a luz. Você vai trazer um novo estilo de vida para essas pessoas. Amém? Geralmente quando a gente vai pregar o evangelho, as pessoas falam assim, eu não sou de religião. Ela eu não sou de religião. Aí você pode dizer, eu também não sou.
Né? Porque a igreja tudo rouba, os pastores roubam. Tudo. Aí você pode falar, lá na minha igreja, lá o pastor nem bota a mão no dinheiro. Amém? É verdade, você tem argumentos para falar. E o que mais as pessoas vão ser transformadas é pelo seu estilo de vida. A sua vida vai pregar mais do que aquilo que você fala. Né? As pessoas, muitas vezes, elas não vão ler uma Bíblia, mas elas vão ler a Bíblia em você, na sua vida. Tem um ministro, um homem de Deus, que ele pegou e falou: pregue, se for necessário, use as palavras. Pregue em todo tempo, se for necessário, use as palavras. Você tem que pregar com a sua vida. A sua família, querido, você que está aqui hoje, ela está esperando a sua mudança de vida. Tem muita família que não vem para a igreja porque não vê um posicionamento de crente dentro de casa do filho. Você sabia disso? Ou seja, se você mostrar Jesus na sua casa, amém? Se você mostrar a vida de Deus através das suas atitudes, tudo vai ser transformado. Deixa eu te falar, o mundo está sedento por aquilo que nós temos. As pessoas, se você parar para sentar para falar com uma pessoa, ela vai despejar um monte de problema em você. E você tem a solução para os problemas delas. Amém? Se você dá um abraço em alguém, com pessoas que estão precisando de um abraço. Se todas as igrejas de Bento se unissem para pregar o Evangelho, 90% das pessoas de Bento já estavam convertidas. Você concorda comigo? Ou seja, eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Porque 90% das pessoas que estão lá fora não vão entrar em igreja evangélica. 90% das pessoas que estão lá fora, é eu e você que temos que ir atrás delas. Nós que temos que ir atrás delas. Mostrar o amor de Deus. Mostrar quem é o Senhor Jesus através da nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Eu quero que você vá lá para Romanos comigo. Antes de a gente ler esse versículo 20. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Você pode olhar para o seu lado aí, se existe um lugar vazio, você tem que tomar para você mesmo. Eu preciso trazer alguém. Eu preciso trazer alguém para essa igreja. As pessoas precisam ouvir aquilo que eu estou ouvindo nesse lugar. Amém? Essa tem que ser a nossa consciência. E sabe que às vezes a gente acha tão difícil, né? Quem aqui já levou alguém para Jesus e aí falou uma coisa tão simples, a pessoa, não, eu vou. Você vai? É só isso? É tão fácil, sim. Já aconteceu isso comigo várias vezes. De eu olhar assim e achar que, meu Deus, essa pessoa nunca vai ser crente. Quem já pensou isso? Já pensaram isso de mim também. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha raiva de crente. E aí quando vê, olha só o que acontece. Teve um amigo meu que sempre me convidava. Vamos lá. Eu sempre dava curva nele. Hoje não dá, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tem umas pessoas que dá curva, né? Mas seja fiel, persevera, meu irmão. Ame essa pessoa. Sabe, tem pessoa que convida uma vez, não quer, né? Convida a outra, não quer. Aí a pessoa fala assim, que vá para o inferno mesmo, então. Diga misericórdia. Convida uma, não vai. Convida duas, não vai. Que vá para os quintos dos infernos mesmo. Não. Se Deus teve paciência com você, meu irmão,
Tenha paciência com os outros também. A longanimidade, falta longanimidade para a nossa vida, né? Isso está tudo em nós, o fruto do Espírito. Domínio próprio, longanimidade, benignidade. Deus repartiu no nosso coração a natureza dele. E por que a gente não vive? Porque a gente fica mais no Facebook, na TV. Aí vai lá, acorda de manhã, em vez de ir para a palavra, a primeira coisa liga a TV. Bom dia, o jornal, que de bom dia não tem nada, né? Só tem notícia de tragédia. Aí no jornal dá 1 hora, repete as notícias de manhã. Aí das 8 horas repete também. Aí antes de dormir liga de novo só para relembrar as notícias ruins que assistiu às 7 horas da manhã. Ou se não, coloca naquele negócio aquele do Datena, né? Corta para mim. Sangue desce assim na tela da TV. Estou falando sério, porque aquilo que eu preguei esses dias sobre as janelas ou as portas da alma. Quem lembra? Então, os nossos olhos vão acumular aquilo que a sua mente vai acumular aquilo que você olha. Então, em vez de você colocar os olhos nas más notícias, começa a colocar os olhos nas boas notícias do Evangelho. Começa a renovar a sua vida, a sua mente, com a palavra, com vídeos da palavra, com pregações. E você vai se encher de Deus. Quando você chegar na frente de alguém, assim, ei! Eu estava passando, eu estava andando com uma garrafinha assim, ó, de água, aquela de 500 ml. Quando tu está cheio de Deus, só sai palavra, né? Eu estava andando com a garrafinha aqui. E aí estava um morador de rua, falou assim, ei, Magrão, dá essa aguinha para mim aí. Aí na hora já me veio o versículo de Jesus, né? Aí eu já fui, né? Se soubesse a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terá sede. Aí o cara pensou, eu pensei que eu era louco, mas tu é mais loucão que eu. E eu preguei a palavra pro cara na rua, na frente de um X, e o cara aceitou Jesus ali chorando. Ou seja, coisas simples do dia a dia vão fazer você resplandecer a glória de Deus. Amém? Vamos entender aqui aquilo que eu estou pregando e falando. Aqui está em Romanos 5, versículo 12. Para que você entenda bem que eu não estou falando por mim mesmo, mas está escrito aquilo que eu estou dizendo, amém? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, a morte, morreram muitos... Está falando de Adão aqui, amém? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela fé, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém? Paulo está resumindo aqui, ele está dizendo, olha aqui para mim, não lê o resto, tá? Você é fominha pela palavra. Paulo está dizendo aqui, o que aconteceu com a humanidade? O inferno, essas coisas não foi criada. Deus não criou isso para o homem ir para lá. Deus criou isso para Satanás e os seus demônios, porque eles desobedeceram a Deus. Agora um pecou e o pecado passou a toda a humanidade. Mas se um pecou, um foi desobediente, outro Adão foi obediente, chamado Jesus Cristo. E aí no versículo 16 ele diz, e não foi assim o dom como pela ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas pela justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais dos que receberam da abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E ele continua dizendo. Pois assim... como com uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E continua. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um homem,
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Não precisa nem pregar mais dízimos e ofertas, por favor. Se é tão clara a palavra, se pela desobediência de um a morte reinou, pela obediência de um Jesus, ele tornou muitos justos aqueles que crescem nele. Ou seja, você não precisa mais andar pela rua dizendo: eu sou um pecador, ó céus, ó vida, ó luta, ó labuta. Como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem? Não, eu estou no deserto. Tá, meu irmão, o que está acontecendo? Eu estou no estreito de Jeová. Quem que vai querer um evangelho desse, meu irmão? Deus me livre de ser crente. Não quero um negócio desse para mim. Agora, quando você chegar alguém para você, sorrindo assim desse jeito: e aí, como é que tá? Eu sou feliz. Tá, mas o que aconteceu? Ganhou na Mega Sena, eu ganhei Jesus, meu irmão. Não tem mais nada. Não tem mais nada, eu tô com Ele. Eu com Ele sou a maioria, tá tudo certo. Tá, mas e o negócio aquele, a conta aquela? Ainda não paguei, mas já tá pago, em nome de Jesus. Eu tô vendo você andar com um corsinho aí, pau velho, e tá feliz? Tá chegando outro, meu irmão. Eu não me guio por aquilo que eu vejo. Eu me guio por aquilo que eu creio. Amém? Se você sair pregar essa mensagem, metade de Bento Gonçalves vem para a igreja. É assim, simples assim. Que as pessoas estão precisando disso, desse poder, desse amor, dessa graça. Volta lá para 2 Coríntios. Capítulo 5. Agora é o seguinte, eu estou na campanha. Irmão, eu estou na campanha. Estou na campanha das 7 semanas da carteira ungida. A carteira ungida, eu faço uma oração em cima da carteira, 7 semanas, e eu arrumo um serviço. Aqui a gente crê e confessa e arruma serviço. Não precisa nem fazer 7 semanas. Usa as outras 7 semanas para orar pelas outras pessoas, para pregar o evangelho. Posso ouvir um amém ou um ai de mim? Glória a Deus. Amém. Agora que vai começar a melhorar a pregação. Você abriu aí? 2 Coríntios 5? Vamos lá. Glória a Deus. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores. Diga comigo, embaixador. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha isso! Deus está bramando dos mais altos céus, dizendo assim: filho, por favor, seja crente. Vai e fala do meu amor. Deus está clamando: vai e fala. Vai e faz. As pessoas estão esperando por Deus. Estão esperando para quem tem o dom do evangelista. Eu e você temos o ministério da reconciliação. E sabe de uma coisa? Será cobrado de mim e de você. Paulo estava pregando o evangelho e eles não quiseram ouvir. Sabe o que Paulo falou para eles? De mim o seu sangue não será cobrado. O sangue de vocês vai cair sobre vocês, porque a minha parte eu fiz, eu preguei o evangelho. Ou seja, existem pessoas que estão esperando você ali na rua. Existem pessoas que no seu serviço estão esperando a sua manifestação. E tenha certeza disso, vai ser cobrado de você. A palavra de Deus diz, não estou falando isso para condenação, para você dizer, vou para o inferno. Não, vai haver um trono branco, onde vai ser julgadas as nossas obras. A Bíblia fala que nós, quando aceitamos a Cristo, é colocado um alicerce na nossa vida, se chama Jesus Cristo. E quem constrói o prédio é eu e você. E a Bíblia fala, ou é prédio de palha, ou de madeira, ou de ouro, ou de pedras preciosas. O que você é, meu irmão? Qual é a história que você está fazendo? Você está construindo a sua história em Deus, com palha,
com madeira ou com ouro. Porque um dia vai chegar diante de Deus e vai ser provado pelo fogo. Porque a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Ele vai provar suas obras. Se for um evangelho meia boca, de madeira, de palha, vai ser queimado. Você vai ser salvo pelo fogo, mas não vai estar numa posição de hierarquia no reino de Deus. Diga assim comigo, o caldo é grosso. Feijoada mesmo. Ou seja, você nasce de novo, é colocado nas suas mãos um caderno em branco com uma caneta. Escreve a tua história. Não sei se você sabe, mas o livro de Atos não tem amém no final. Todos os livros do Novo Testamento têm um encerramento e um amém. O livro de Atos está aberto, porque eu e você temos que escrever a história. Continuar a escrever a história. Ali fala que o Atos dos Apóstolos, o autor colocou esse título, mas o mais certo para ser colocado é o Ato dos Cristãos. Cada crente pode escrever a sua história. E um dia vai ser provado no fogo. Você está entendendo isso comigo? Os nossos atos, a nossa entrega para o Evangelho, para o Senhor e pelas vidas, um dia vai ser cobrado diante de Deus. Não estou falando de inferno, estou falando de ser queimado pelo fogo. Vai ser salvo, mas não vai receber galardão. Eu quero ser que nem Paulo, meu, com o cabeção assim torto da coroa. Eu quero andar assim, ó, lá no céu, com a cabeça aqui, ó. Que também é uma forma figurativa do que Paulo está falando, porque coroa é posições de hierarquia no reino. Jesus vai vir depois de 7 anos do Cordeiro, os 7 anos que nós vamos passar só comendo com Jesus e fazendo festa lá em cima. Enquanto o povo vai ficar em tribulação aqui, você vai ficar em festa com Jesus. Depois dos 7 anos, você vai vir reinar com Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Aí aquele que se entregou ao Senhor Jesus, porque a Bíblia fala, Mateus 16, se eu não me engano, aquele que pensa que achou a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar ela. Meu Deus do céu. Ou seja, se você, todo dia que você acorda, tem que dar mais para Deus, eu tenho que ganhar mais pessoas para Deus, vai chegar um momento que você vai ser julgado, você vai vir reinar os 1000 anos, e aí são posições de hierarquia no reino. Quem fez mais vai governar um estado inteiro, um país inteiro. O que você vai ser no reino de Deus? Tem vaga. Amém? Tem vaga para ser melhor. Diga assim, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Vamos lá, agora tem mais coisa para sair daqui ainda. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Reconcilieis com Cristo. Amém? Paulo está dizendo aqui algo muito poderoso. Ele falou, nós somos embaixadores. Você sabe o que quer dizer um embaixador? Eu pesquisei e eu quero dizer para você o que é um embaixador. Talvez você nunca estudou sobre essa palavra, mas Paulo sabia muito bem aquilo que ele estava falando. Um embaixador, ele tem uma representação sobrenatural sobre a terra. Quando Paulo estava falando isso, eu quero que eu e você, quando eu ler isso que quer dizer um embaixador, você diga, isso está falando comigo. Eu sou assim. Amém? Paulo sabia daquilo que ele estava dizendo. Um embaixador, eu vou te explicar mais ou menos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil existe uma embaixada americana. O Brasil cedeu um terreno onde foi construída uma embaixada, e dentro daquele terreno não é Brasil ali é americano. Você sabia disso? Aquele território não é brasileiro, aquele território é americano. Ou seja, a embaixada, ser um embaixador, é você não ser da terra, você é do céu depois que você aceita Jesus Cristo, e você está aqui na terra representando o céu. Ou seja, quando você entra na sua casa, no seu serviço, você entrou ali, a embaixada entrou junto. Você entrou naquele lugar, a unção de Deus entrou com você e você representa o céu naquele lugar. Você não precisa comprar meia ungida, porque... É verdade, tem gente vendendo meia, escrito assim, aonde você colocar o pé vai ser seu. E aí tem que comprar a meia para ser ungido. Não é assim.
A Bíblia fala onde você colocar o seu pé santo. Amém? Olha só. A embaixada é ali, eu não sei se você sabe, mas ali naquela embaixada, eles não falam português, eles falam americano. Ou seja, eles têm uma outra linguagem. Os crentes falam em língua estranha, meu irmão. E o negócio sapeca. O negócio sapeca pro inferno, sabe por quê? Porque quando você fala rabachorocotorobrossire, o diabo fica assim doido. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 14 diz que quando você ora em línguas, ninguém entende, só Deus. O diabo fica assim, o que ele está orando? E você está se construindo, crescendo espiritualmente, orando segundo a vontade de Deus. Aleluia! Vou dar uma carreirinha aqui. Você está entendendo isso? Não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos, esse dia, Dani deu um exemplo muito bom. Café da manhã é bacon com ovo. O que é isso? Só o geek entende esse negócio. Uma comida forte de manhã cedo, né? Você já viu isso? Ou seja, a comida de quem representa o reino é diferente. Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando as pessoas queriam seguir ele por comida, ele falou assim, o que vocês estão me seguindo? Vocês estão com fome? Vocês querem comer? Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem se alimenta de mim não tem fome. Amém? A vestimenta nossa, nem Salomão, meu irmão. É sério que eu estou dizendo. A vestimenta nossa, né? É os lírios, né? É os lírios? É isso? Eu confundi. Eu falei alecrim, será que eu disse? Os lírios se vestem melhor que Salomão. E a Bíblia fala que eu e você, lá em Mateus 6, que nos vestimos, Deus nos veste melhor. Ou seja, nós somos representantes. Deus vai dar o melhor dessa terra para nós vestir. Eu nunca vi um embaixador com um chinelo havaiana com um furo no calcanhar. Eu nunca vi um embaixador com um prego assim embaixo do havaiana. Eu estou falando brincando, mas a faca vai entrando assim, ó. Ou seja, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que ter tanta roupa boa porque a gente vai dar para muita gente. Não pegar, abrir o armário e pensar assim, esse casaco aqui eu acho que eu não quero mais, eu vou vender, vou anunciar no Face. Diga misericórdia! A nossa mentalidade é melhor é dar do que receber, melhor é dar do que receber. A gente tem que se amoldar ao padrão do reino de Deus. O embaixador, ele está bem à vontade ali, porque ele está dentro da nação dele. Ele pode estar aonde estiver, mas ele está à vontade, porque o que ele representa é o reino dos céus. Você está entendendo isso? O salário do embaixador não é do Brasil. Você viu isso? O salário do embaixador não é do Brasil. Ele ganha conforme a moeda americana. E é em dólar, meu irmão. Quanto que o dólar está valendo hoje? 4? 3? Diga assim, meu Deus. O que eu estou querendo fazer? Abrir a sua cabeça. Para que você entenda o padrão que você representa aqui hoje na Terra. O padrão celestial. Amém? E eu quero te mostrar aqui, olha só, o que significa a palavra embaixador? Eu já estou terminando. A palavra embaixador significa a categoria, olha isso, a categoria mais importante ou um grau mais elevado de uma pessoa que representa um Estado. Ou seja, quando Paulo estava dizendo que você era embaixador, era isso. Paulo sabia o que ele estava dizendo. Significa o título de ministro de primeira classe. Estufa o peito aí, crente. Diga assim, eu sou ministro de primeira classe. Amém? Você precisa, não só pelo título, você precisa viver correspondente a isso. Amém? Saber quem você é. Falar do amor de Deus. Porque Deus te vê assim. Você se vê assim? Você se via assim? Então agora você começa a se ver. Amém?
Tem mais. É um representante diplomático. Significa o quê? Significa que é aquele que representa o seu estado de origem, oferecendo os benefícios de sua cultura. Meu Deus. Está gravando aí? Vamos sapecar no YouTube essa mensagem. Agora, o que é uma embaixada? Eu também estudei isso. O que é uma embaixada? A embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. Ou seja, a gente pode dizer que a igreja é uma embaixada, porque a gente está aqui dentro da igreja. Mas a igreja somos nós. Você é igreja. Ou seja, quando você vai, você representa o reino, aonde você vai. Você é igreja. Amém? O que mais é embaixada? É o dever da embaixada, proteger os interesses do seu país, que representa, e dos seus cidadãos. Olha isso. É nosso dever proteger os interesses do reino de Deus, aonde a gente vai. Agora, qual a função do embaixador? Eu estou terminando com isso. Pode até a banda subir. Glória a Deus. Qual é a função de um embaixador? Olha só, querido, agora que nós vamos voar aqui. Cabe ao embaixador promover relações amistosas. Olha isso. Cabe ao embaixador promover relações amistosas e desenvolver atividades econômicas, culturais entre as nações. É eu e você que levamos o Evangelho. Agora qual a outra função de um embaixador? Vamos cantar essa música do Filho Justo. Eu sou consciente de tudo que foi conquistado para mim, amém? Olha essa função. Uma das funções é autorizar, presta atenção, uma das funções do embaixador é autorizar o visto de entrada. A função do embaixador é autorizar o visto de entrada, ou seja, o Ministério da Reconciliação. Você que dá o visto. Pronto, é crente. Pode entrar no céu. Uma das funções é autorizar o visto de entrada. Expedir passaporte. Procuração. Testamentos, olha isso. Registro de nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, registro de nascimento. Casamento com o noivo. Aleluia. Essa aqui agora é para pisar na cabeça do diabo. Certidão de óbito. A pessoa morre para o diabo e nasce para Deus. Aleluia. Legalizar documentos nacionais para cidadãos do país que representa. Amém? E aí eu quero agora ler com vocês. Abre lá em Efésios, nós vamos encerrar com esse versículo. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, olha só o que está escrito aqui na sua Bíblia, meu irmão. Efésios 6, no versículo 20. Porque quando éreis... eu estou lá em Romanos, misericórdia. É que eu tenho esse probleminha. Enquanto eu falo e penso, eu não consigo folhear ao mesmo tempo. Mas eu estou lendo Apocalipse. Efésios 6, no versículo 20. Pelo qual sou embaixador, olha o que Paulo disse, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Presta atenção comigo, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele estava preso.
E ele pegou e fez da cadeia uma embaixada do reino de Deus. Para que ele fale livremente, eu não entendi. Eu estou preso para falar livremente, eu não entendi isso. Aí eu pedi revelação para Deus, e Deus me deu. Presta atenção comigo. Imagina o que Paulo fez. Paulo estava pregando o evangelho com força em todas as cidades. E todo mundo estava, o diabo já estava apavorado com ele. Tentaram matar ele, ele desceu pelo cesto. Um dia foi apedrejado e deram ele como morto. Quando vê, o homem estava vivo. O diabo tentou matar ele e não conseguiu. Botou lá no navio, todo mundo o navio foi despedaçado, quando vê, estava vivo na beira da praia. O diabo tentava, não conseguia. O que o diabo pensou? Vou prender. Porque se eu botar ele dentro da cadeia, ele não prega mais. Aí foi a pior coisa que o diabo fez. Porque o diabo botou ele na cadeia e ele teve tempo para escrever o Novo Testamento que você está lendo. Ou seja, cada um hoje que abrir a Nova Aliança, que abrir os textos de Paulo, as cartas de Paulo e ler, está acreditado nele. Essa alma que converter, está acreditado tudo para ele. Ou seja, ele ganhou mais gente depois que estava preso do que quando estava solto. O diabo ficou nervoso, né? Quando eu prego Paulo hoje, ele está dizendo mais um ali pregando. Porque ele deu tempo para ele escrever. Ou seja, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe mais tempo para perder tempo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Não existe mais desculpa. Paulo pregou dentro da cadeia. Escrevendo cartas. Não existe mais desculpa. Eu e você, amanhã, vamos ser diferentes. Eu e você, amanhã, vamos assumir a nossa identidade de filhos. Vamos assumir a nossa identidade de Ministério da Reconciliação. Não vamos se preocupar. Mas se eu pregar aqui dentro, vamos botar para a rua. Se te botar para a rua, Deus vai te dar um emprego melhor, meu irmão. Prega a palavra. A tempo e fora de tempo. Existe um poder dentro de você. Você é ministro da reconciliação. Amém. Eu creio que domingo que vem vai ter o dobro de gente aqui na igreja. Eu creio nisso. Eu e você vamos sair convidando o povo. Vamos sair pregando o evangelho. E Bento Gonçalves nunca mais vai ser a mesma, amém? Fique de pé, vamos cantar essa música.